Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma convidada. Vamos só aguardar as pessoas chegarem. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Euslane, boa noite. Andréia, vamos entrando, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar da grandeza dos ancestrais, ao preço que lhe custou, né? É um tema muito polêmico, muito bom, em todas as constelações. E hoje nós vamos receber uma convidada especial, uma grande amiga consteladora, que é a Gal Santana. Boa noite, Aslane. Como é que tá em Maceió? Tá muito frio? Tá calorzão bom? Praia bombando? Saudade da terrinha? Qualquer hora eu chego aí. Deixa melhorar a pandemia que uma hora eu chego. Saudade dos banhos de mar bom, né? Pegar um solzinho bom, essas praias maravilhosas que tem aí. Amo demais, de paixão. Essa turma maravilhosa aí de Maceió que me acolheu tantas vezes, né? Foi muito bom. Calor? Aqui também tá calor. Tá chovendo muito hoje, mas tá calor. Mas aí é sempre, né? Oi, Mônica, vamos entrando. E como eu estava falando, hoje nós vamos ter uma visita especial, uma amiga e minha irmã, a Gal Santana, que é consteladora também, que eu tive a oportunidade de conhecer no mundo das constelações, né? Gal e eu já compartilhamos de inúmeros trabalhos juntas, demos formações juntas, ela nas minhas formações, eu na dela, e é uma grande amiga, né? E nós vamos hoje poder falar com ela. Boa noite, gente, muito boa noite. É, Vamos lá, vamos aguardar a, a Gal chegar, fluir na leveza. Querida, seja bem-vinda. Oi, querida, boa Tudo noite. bom? Linda como Tudo bom? sempre. Prazer receber você aqui. Muita alegria minha. Eu estou tão honrada, Selene, porque você sabe o quanto você representa para mim, né? Você é Ah, minha imagina. mestra querida. Chegou antes de mim nas constelações, com certeza, me deu aula, me fez uma formação incrível. E eu sou Imagina. muito grata a tudo que eu sempre aprendo com você. Muita gratidão no meu coração. A Viu? recíproca é verdadeira. Mas é um Nós bate-papo aprendemos muito muito uma com a gostoso. outra, com todos, né? A gente É, aprendendo o tempo todo. exatamente. E a gente vive trocando e sabendo o que a gente pode ampliar dessa É, abordagem, né? Desse recurso maravilhoso. Eu acho que tem é gente verdade. bastante aí com a gente. É, Muita gente convidada a estar conosco, a bater um papo gostoso. Eu sou um pouco leiga nesse instrumento que a gente está usando hoje, que você já é, doutora. Você sempre imagina, está eu oferecendo também tive que lives, me adaptar às novas as novas mudanças do ferramentas, cenário. se modernizar, né? E eu tenho um pouco de dificuldade às vezes, mas eu tenho tanta alegria de estar aqui trocando, e esse tema que a gente resolveu abordar hoje, ele é tão rico, né? É rico demais. Ele é rico demais. E É, as pessoas todas devem estar muito interessadas em saber o que a gente quer trocar a esse respeito, né? eu acho que a gente vai criar aí uma Uma dinâmica egrégora. interessante. Vamos ver o que as pessoas também perguntam. Eu queria deixar aberto para as perguntas também das pessoas, né? Mas aí eu queria falar uma coisa assim para a gente já começar, né?
porque a gente tem muita coisa para falar, possivelmente tem muitas perguntas, e se der tempo, a gente ainda faz uma dinâmicazinha no final. Vamos ver o que é que vai rolar, né? Isso mesmo. Porque nós duas juntas falamos muito. É bom porque a gente vai contar com o apoio das perguntas que o público traga, né? Mas a gente também vai querer trocar um pouco a respeito do que a gente pensa sobre esse assunto, né? Sobre essa ancestralidade que nos alimenta, que nos nutre, e que tanta gente insiste em dizer que ela é dolorosa e, por amor aos ancestrais, costumam ficar apegados à dor. E eu acho que eu e você, o nosso tom é alegria, né? Nosso tom é dinamismo, nosso tom é transformar. Exatamente. É fazer do grafite o diamante, né? Não é Com ficar certeza. só escrevendo com o recurso que o grafite também nos oferece. É porque muita gente acha que as constelações consistem apenas em libertar os indivíduos de reproduzir as histórias do passado, né? Daquelas histórias destrutivas dos antepassados, né? Mas a nossa proposta aqui hoje, né, que nós vamos trazer nessa nossa conversa informal, é uma outra coisa, né? Nós vamos mostrar um outro cenário, né? Porque o Bert, na realidade, observando os Zulus na tribo, né, numa expedição que ele fez, ele pôde perceber que essa harmonia que eles tinham era exatamente que vinha desse respeito aos ancestrais, né? Da grandeza. Hein? Né? Da grandeza deles terem da grandeza deles, mas de tudo aquilo que eles cultuavam de produtivo, de bom, né? Daquilo que eles traziam para ele. Quando ele chega na Alemanha, ele viu aquele caos pós-guerra, né? Aí ele foi seguir pelos caminhos sistêmicos para que ele pudesse resgatar algo de valor, né? Então ele foi para as terapias sistêmicas e aí ele, na realidade, fazer com que as pessoas valorizassem essa ancestralidade de uma outra forma através dos trabalhos, né? E aí, em 99, chegou aqui o Brasil com esse nome de constelações que a gente pôde começar desde essa época, né? Com muita honra e a beber na fonte, né? Agora, o que eu gostaria de destacar dessa ancestralidade, que eu tenho visto muito nos atendimentos, as pessoas com uma lealdade oculta que elas mesmas não reconhecem, não sabem que estão prestando essa lealdade, quando dizem, não, mas meu pai sofreu tanto, minha mãe sofreu tanto, que eu tenho que... faz parte do meu sistema, a minha família é assim, E tem a lei do pertencimento, né? Que faz com que você, para pertencer, às vezes se julga com a necessidade de repetir padrões para que você se sinta pertencente. Inconscientemente, ele acha que é mais do mesmo, né? Não é? Só que a gente sabe que cada ser humano que vem depois dessa ancestralidade vem com os recursos já vividos e já sofridos ao preço que custou a cada um do que passou por isso, para que você, vendo aquilo e reverenciando, possa, de fato, incutir no sistema um vírus novo, que é um vírus da saúde mais solta, mais leve, né? Deixar que a coisa flua modificada, porque se todo mundo começar a repetir, ninguém sai do lugar, né? Vai todo mundo ficar no mesmo pacote. Isso a gente vê o tempo todo, né, Selene? Eles passaram esses movimentos todos, mas foi um momento de crescimento também, né? A gente não pode esquecer que esse movimento de crescimento não é só alegria o tempo todo, que a roda gigante gira, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, né?
Então, assim, não adianta. Todos nós vamos passar por alguma situação difícil, boa, alegre, feliz, mas esse faz parte da nossa evolução, né? Se você carrega a dor do outro para pertencer, ou por pena da mamãe, ou por pena do papai, porque você quer se, nesse momento, ser maior do que o outro, aí você já sai fora, muitas vezes, do seu lugar para tomar a dor do outro, né? Às vezes até conscientemente, né? Você sabe que está errado, que ali não é teu lugar, mas você não consegue fazer diferente. Você quer ser Mas maior. e você se esquece de dar para ele a dignidade dele carregar a sua própria história, né? E ele carregou com dignidade, ele fez o que ele pôde, o melhor que ele pôde, para que você tivesse uma outra chance, um outro olhar, uma outra oportunidade, coisas que ele não teve, né? Ele fez de tudo para que você pudesse ir além dele, né? Muitas vezes é isso também, né? Você quer Porque falar um pouquinho sobre tem um isso? tempo, né? Tem um tempo que a gente vive, em cada tempo existe um desafio. Então, pai e mãe passaram por desafios e enfrentaram e carregaram um peso que coube a eles naquele espaço-tempo. Agora, no nosso tempo, existe muito alívio de muitas coisas, né? Quanto que a gente já se serviu de padrões de higiene que nós tivemos que adotar, diferente das facilidades que se tem hoje. Eu garanto que você já lavou muito cabelo com sabonete ou sabão de coco. E hoje você usa o quê? Você usa shampoo, né? Por quê? Porque shampoo é uma coisa que avançou no tempo. Isso é para não trazer as dores mais profundas, porque eu acho que não há necessidade da gente mergulhar em dores profundas. A gente pode fazer um paralelo com as coisas mais suaves, mas que retratam a diferença do espaço-tempo. Você, num tempo, você tem a demanda de uma forma. E como avança, você avança com outra demanda. E na abordagem sistêmica que nos trouxe Bert Hellinger, além da fenomenologia, que é a grande diferença, né, que ele aliou o sistêmico com a fenomenologia, mas o que a gente observa é que pode-se fazer diferente rememorando aquilo que já foi feito por nossos antepassados e reconhecendo que a força que eles nos deram, olhando para trás e vendo que a gente, comunidade, é provida, nutrida e impulsionada para a vida por um funil amplo, de pai, mãe, vovó, bisavó, aquela torre absurda, aquele monte de gente que passou por tempos muito diferentes da gente, por épocas que exigiam outras atitudes, outros comportamentos, e sustentaram a vida que chegou até onde a gente está. Então, eu vejo o Bert falar, a vida é o fio condutor. Exatamente. Né? A vida é o fio condutor. Vamos seguir a vida. Onde a vida for, faça com que ela siga da forma mais leve possível, porque levando a vida, você já está honrando o peso que eles carregaram. Exatamente. Porque o peso que eles carregaram não foi em vão. Não. Eles fizeram tanto sacrifício para que você pudesse chegar e agora você joga isso fora. Não é? E não carregar tanto quanto eles. Porque o que eu gosto de lembrar muito é o seguinte: meu pai tem o pai e a mãe dele na essência dele. Ele existe, ele recebe a vida porque ele tem o pai e a mãe dele na essência dele. Da mesma forma, eu tenho meu pai, minha mãe, você tem seu pai, sua mãe. Então, o pai dele viveu naquele tempo, meu avô viveu naquele tempo com um peso, com uma dificuldade, com desafios que eram próprios do tempo. E deu conta. Deu conta que talvez eu não desse. Por quê? Porque eu estou preparada para um novo tempo.
Mas eu gosto de lembrar que, como meu pai tem o pai dele dentro dele e a mãe dele dentro dele, eu tenho meu pai e minha mãe dentro de mim, eu sou o meu pai e a minha mãe numa nova oportunidade. Então, se eu faço mais leve, é o meu pai e a minha mãe num novo tempo fazendo mais leve. O que muda é só o seu olhar sobre o tema, né? É Exato, só isso. Porque se você ficar exatamente. parada na dor, você vai reviver essa dor continuamente e vai passando ela para os seus descendentes. E Mas se vai você ser olha e valoriza o esforço que eles fizeram, a força que eles tiveram, a luta e o ganho que eles deram, né? E assim mesmo deram conta da vida deles e de passar à frente, isso dá um orgulho, né? Dá eu um vejo meu vigor. pai que chegou aí para a guerra, dá um vigor, exatamente, te nutre. Porque você Né? diz, puxa, apesar de tudo, eu estou aqui. E eu tenho essa força dos meus ancestrais para ir à frente, para conquistar mais, para ter mais, para ser mais. Porque dessa forma, essa turma se realiza através de mim. Esse pensamento é que muda toda a dinâmica do futuro. Porque o Exatamente. nosso olhar, objetivado de uma forma positiva e amorosa, né, aceitando, mesmo que foi assim, eu escolho ser assado, ser diferente, né? E sendo diferente, é o meu pai na oportunidade de ser diferente, a minha mãe na oportunidade de ser e fazer diferente, de sofrer menos do que ela tenha sofrido, do meu pai carregar menos do que carregou, porque é, de novo, ele e ela fazendo com mais leveza, fazendo com E mais. dentro de mim, através de mim. É, somos O que a repetições gente vai permanentes. perpetuando, né? O que você quer perpetuar, né? O amor, a leveza, a alegria, o bem-estar, né? A força, a possibilidade de realização, né? A dignidade, a alegria de viver por estar aqui, ou você quer carregar as dores? É uma escolha. Sempre vai ser uma escolha. Chegando nos níveis de consciência, onde você se reconhece diante de escolhas, você não se estanca, você não para, você não se congela num tempo e espaço onde as coisas eram mais dificultadas, onde eram mais desafiantes. Você avança lançando menos desafios para quem vem sucedendo a você também, né? E não sucedendo só Uhum. geneticamente, não, porque como um todo existe a epigenética, que a gente hoje já sabe da influência dela absurda, né? O meio, ele promove uma mudança social. Então, todos nós caminhando por uma mudança mais leve, mais suave, a gente vai fazer o quê? A gente vai contribuir com um mundo muito melhor, onde tudo vai Com ficar mais certeza. leve, né? Com Eu acho que é certeza. isso que a gente tem que buscar. É. Tem gente Porque é perguntando assim, se vai ficar gravado. é, Vai ficar tem gente gravado? dizendo aqui que uma dinâmica seria muito bom, vai ficar gravado, sim. Depois eu vou jogar lá no meu YouTube, vocês podem buscar lá, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês têm alguma pergunta que queiram fazer a Gal ou a mim? Aproveita. Conheço e adoro o trabalho da Gal. Ah, isso mesmo. Que Quem bom. mais? A Sol aí, se reconhecer diante das escolhas. Essa menina está no Canadá, querida, uma Muito amiga muito bem, temos querida. gente de longe aqui. Tem gente, não é só daqui Oi, do nosso ambiente, não. Tem gente que está vivendo tem gente de desafios longe. diferentes. Os Olha, gente, que desafios. bom que tem muita gente aqui boa Um hoje. beijo para essa Bom, turma então, toda. é,
Eu sempre falo que o objetivo maior dentro do trabalho da constelação é observar esse campo, né? Esse fenômeno que nos conta uma história. É como se você estivesse assistindo a um filme, assistindo a uma peça de teatro. E esses personagens, eles estão no seu campo, eles são da sua história pessoal. E muitas histórias você não conhece, você desconhece, né? Esses segredos ocultos que essas histórias nos trazem, o objetivo deles é que a gente possa, porque o campo fenomenológico mexe com toda a estrutura familiar, com todo o sistema, né? Daí a minha observação sempre de que o facilitador esteja muito bem preparado, tenha bastante estudo, esteja bem trabalhado para poder saber lidar com essa dinâmica, porque você está entrando num campo especial, um campo que não é seu, um campo de uma outra pessoa, de uma família. É como se você entrasse numa casa de uma pessoa e revirasse, de alguma forma, abrisse as gavetas, os armários, para que algo seja descoberto, para que algo seja olhado e seja ressignificado. Eu quero essa roupa? Não, não quero mais essa roupa. Essa daqui eu ainda quero, isso eu quero, aquilo eu não quero. É mais ou menos, a grosso modo, isso que nós fazemos, né? Essas situações são vivenciadas, né? E o objetivo é que o cliente que está olhando para a sua história, ele possa, de alguma forma, observar aquela dor, aquela tristeza, aquele ganho, aquela reconciliação. Porque, veja bem, nós estamos entrando no espaço quântico. Então, aquele momento lá de trás, ele é trazido para esse campo, para que ele possa ser revisto. É uma grande oportunidade para que aquelas pessoas vejam também o valor delas no campo da família. Ele seja reconhecido, respeitado, honrado. Isso traz força para aquela alma, porque não importa onde ela esteja, importa é que ela é uma essência que habita o espaço. E ela está, de alguma forma, dentro de nós. E quando você está vendo os seus ancestrais, se olhando de novo, se permitindo se respeitar, se perdoar, se harmonizar, né? Essa força vem para você dobrada muitas vezes, porque você acolhe aquele sistema, todo aquele passado que para eles foi uma luta, ou foi uma guerra, ou seja lá o que tenha sido, mas não importa, eles superaram, porque eles ultrapassaram os seus próprios limites. Eles criaram uma força. E é essa força que chegou até nós. E nós não podemos permitir perder isso, deixar isso se perder no espaço e tempo. Então, essas histórias do passado, né, com as suas lutas e perdas, elas vêm até nós como um valor, como um ganho, como uma força de potencial que esses ancestrais tiveram. E nós, quando olhamos para isso e olhamos para ele e agradecemos a vida, nós estamos, de alguma forma, pedindo a eles a permissão, porque nós aceitamos, nós vemos fazer diferente na nossa vida. Isso nos dá essa permissão, quando você inclui todo o seu sistema do jeito que foi. É isso? E eu acho também que tem uma coisa muito importante, que é a linha da vida fortalecida o tempo todo por quem vem antes. Por quê? Eu costumo comparar com uma fonte, né? Uma fonte, às vezes, ela brota de uma gotinha d'água que a gente vê muito pequena, vai fluir e vai criar um rio caudaloso. E esse rio caudaloso se inicia naquela fonte, naquela coisa pequena que, de alguma forma, escondida, tem um manancial imenso de onde ela brota, né? Que é a nossa essência. Exatamente. Agora, tudo isso, eu tenho um jargão que eu costumo usar, eu cunhei esse jargão e eu acho que ele é muito apropriado para toda consideração que se tenha a respeito
de tudo que se faça, que é quem não me ocupa, me desocupa. E nesse ponto, o que eu gosto de frisar bastante? Não é que eu fique desocupado do outro, não. É que cada um, quando tem a sua manifestação, espaço-tempo, nasce de acordo com o sistema dentro de um local, tem um lugar apropriado nesse elo da vida. O elo da vida vem se abastecendo de tudo que antecedeu. Porque a vida que a gente conhece, ela não conhece de trás, você não conhece ela de frente para trás. Você conhece ela de trás para frente, né? Cada um tem o seu papel específico. Se eu me desloco do lugar que eu estou ocupando aqui na frente, que eu estou com uma tarefa a realizar na vida, na existência, e venho para cá para sentir toda a grandeza, todos os desafios sofridos ou enfrentados pelos meus ancestrais, eu me desocupo do meu lugar e tiro a pessoa que enfrentou do lugar dela. É como se eu anulasse a força de quem está atrás, pretendendo ter o lugar de quem está atrás, e deixo um campo sem resistência para levar à frente o que eu recebi desse desafio vencido. Então, é muito importante que eu respeite e reverencie tudo que aconteceu atrás, por quem realizou o que estava atrás, para que eu, na minha inteireza na frente, possa tomar só o que me cabe, reverenciando a tudo que aconteceu da forma como foi e seguir fluindo apenas com o que me caiba. Então, eu vou me ocupar do que é meu e me desocupar do que é do outro, para que também eu não ocupe alguém de se ocupar com o que me cabe cuidar. E isso quer dizer, em poucas palavras, é ficar no seu lugar. Exatamente. E deixar cada um ficar no seu lugar. Exatamente. Não ocupar o lugar do outro, nem tomar o que é do outro, né? Exatamente. Porque existe uma coisa, às vezes, amorosa, né, das pessoas, de querer resolver o problema dos outros, ou correr para salvar o outro. E nesse afã de salvar, você esquece de que o outro tem competências. E que as competências dele, ele tem que reconhecer, né? E você não pode... Exatamente. Foi o desafio dele que te deu força para chegar aqui. Eu fico vendo esses seriados históricos, o quanto esses desbravadores se enfrentaram para que a gente tivesse numa cidade cosmopolita, tivesse longe das cobras e dos leões e dos tigres. Aqui no Brasil nem tanto, né? Porque não temos leões nem tigres. Mas cobras temos muitas, né? E onças também temos, jacarés também temos. E essas pessoas desbravaram todo um território para que a gente tivesse hoje o lugar que a gente desfruta. E às vezes a gente fica criticando as coisas que aconteceram lá atrás, mas e se fôssemos nós lá atrás? Como seríamos no enfrentamento? Seríamos tão fortes. É muito fácil falar, né? Olhando de longe, né? Vai para o lugar do outro, né? Não é? E eu acho Hoje que esse é todo um dos mundo tem movimentos. máquina de lavar. Mas quantas de nossas mães lavaram as nossas fraldas na mão e no sabão? Né? Eu mesmo eu tinha a fralda dos meus filhos, eu lavava na máquina, botava de molho num balde para tirar aquelas coisas todas com lisoforme, depois é que eu botava na máquina. Eu ainda tinha máquina, mas tinha gente que não tinha. Mas era fralda, não era fralda descartável. Pois é, né? Né? Quanto a gente se higienizou com toalhinhas? Não é? Quanto? Né?
Nós mesmos passamos por muitas mudanças, né? Porque eu acho que todo o Estamos tempo vivos, existe essa mudança, né? De natural da vida, né? Hoje em dia, quando que eu imaginava que eu ia encontrar com o namorado, como é que eu ia dizer para ele que tal hora eu estava lá, que eu me atrasei? Como é que a gente, eu fico assim, como é que a gente se comunicava naquela época, né? Era difícil. estamos vivos. E Passamos deu por tudo certo, e isso deu super e vai dar certo, certo sempre, sempre vai dar sempre. certo, né? Então, é Exatamente. respeitar os enfrentamentos que nos trouxeram até aqui. Então, Tudo que nos... a gente precisa só ver a força que você recebe, né? A garra que você recebe. Nós precisamos só modificar a forma de olhar para trás, né? Então, em vez de você olhar, penalizado, olhar com honra e você reverência. olhar para os talentos, para as qualidades, né? É para aquele que está ao seu lado também, não é só para os ancestrais, é para a tua vida, para as tuas relações. Mas a gente tem a mania de ficar cobrando. E aquele que, não, que cobra até hoje, que o pai ou a mãe não fez? Onde que ele está? Ele cresceu? Em que posição que ele está hoje? Né? E por Quem que é, ele fica assim? como é que ele viveria o tempo que o pai e a mãe viveu, nas condições que o pai e a mãe enfrentaram, com os conteúdos que os pais que o pai e a mãe trouxeram a respeito de enfrentamento? Que informações tinham os pais dele para enfrentarem o desafio que hoje ele já está nutrido de muita informação, inclusive do sucesso ou insucesso dos pais. Então, não há o que se julgar. Isso é grande no Bert Hellinger, né? Não faça julgamento. E o que eu acho mais bonito na dinâmica das constelações é o reconhecimento desse novo olhar. Porque as pessoas ficam exatamente numa postura negativa, ou pessimista, ou triste, ou dolorida, mas eles esquecem de olhar que houve amor, que houve outras histórias que deram uma força para que a vida se perpetuasse, né? Então, assim, é esse outro olhar que é o vinho do amor que flui através das constelações, né? As ordens do amor, é que faz com que as pessoas, a alma que está ali sendo colocada, o cliente que está ali colocando a sua história, possa mudar a leitura dele com relação à própria vida dele, à própria história dele. Porque nossa vida é só uma história. Né? Você pode fazer um final bacana ou você pode fazer um final que repita as mesmas histórias do passado. A escolha é sua. Né? Eu digo que a Então, gente está sempre num lugar em que é dada a oportunidade da gente fazer uma das coisas. Porque aquilo está para acontecer com você, para você resolver. Então, você tem duas opções: rir ou chorar. Eu escolho rir na maioria das vezes. Às vezes choro também, mas não é? Você reconhecendo que tem a escolha, você vai escolher chorar? Não. Você vai mas escolher. você até pode chorar. Eu acho que o choro, ele tem o seu lugar e tem o seu momento. Como num luto, por exemplo, que você precisa fazer o luto, né? Você precisa chorar, você precisa botar para fora parte da sua dor por uma perda, mas perceber que, apesar dessa perda, você tem a vida e você tem recursos, né? Para você não ficar aprisionado naquela dor forever. Então, você toda a vida vai ficar olhando para aquela dor e vai esquecer que você tem uma vida que foi dada a você para que você faça escolhas e possa fazer dela diferente. Fazer diferente. Fazer Exatamente, né? né? Então, essa As herança histórias que são a gente traz. observadas para podermos fazer diferente, né? Se a gente reconhecer que pode fazer diferente e tomar essa atitude, você está incutindo no seu sistema um vírus novo, que talvez o sistema não conhecesse ainda. Porque, às vezes, Exato. a luta foi tão árdua, foi tão exigida, foi tão demandada,
que veio como um recurso único até agora. Só que agora, com a leveza dos tempos que nos ocupam, você pode deixar, às vezes, de carregar pedra, né? Eu já tive Exatamente. vestido de organdi suíço que me espetava, que tinha que lavar, engomar e passar. E Eu tinha que hoje usar anáguas, não né? sei nem, Armadas. hoje eu Você nem parecia um bolo de sei se eu noiva. uso, não sei nem se eu uso ferro elétrico. Para quê? Porque o amassado está na moda, o furado também, o rasgado idem. Então, Mudou tudo, os valores mudaram muito, muda né? tanta E coisa. você tem que se mudar e se adaptar, porque senão você fica olhando lá para trás o tempo todo, né? Você não Mas pode não já, deixar de né? reconhecer que passar, lavar, engomar foi uma demanda daquele tempo enfrentada e muito bem enfrentada, e que por isso eu fui aceita na sociedade da forma como a sociedade exigia o meu comportamento, e eu estou integrada ao meio, né? Exatamente, Porque a exatamente. gente Eu, tem no que outro dia, eu dei um vestido que a minha mãe fez para mim, todo de renda. O vestido godê, imagina, aquela roda maravilhosa, né? Dei para minha ah, neta. ah, E aí ela vestiu o vestido e ficou encantada com o vestido e rodava a casa inteira com aquele vestido. Aí ela chegou para mim e disse assim: 7 anos, vovó, eu vou guardar esse vestido para minha filha, porque foi a sua mãe que fez a minha bisa com que, um orgulho, sabe, ah, que eu fico arrepiada até agora. Você vê, uma menina de 7 anos valorizando algo que veio da ancestralidade de uma bisavó que ela nem conhece, mas que ela amou e ela trouxe para botar no meu aniversário. Ela botou no aniversário dela e trouxe para botar no meu aniversário. que Você vê que lindo! graça, que delicadeza, né, dela E fazer dizer isso. a ela, é bom que ela também tome conhecimento do quanto custou fazer aquele vestido, Eu do falei quanto para ela que foi, foi né? uma renda pregada na outra, uma por uma. Ela disse: é, vovó, nossa, igual um tricô que ela já está aprendendo a fazer. Eu disse: é. Esses são os valores que são passados de mãe para filha, que se perdeu durante o tempo. Porque antigamente, nas comunidades tribais, de alguma forma, eram passados esses valores, né? As mães ensinavam para as filhas. Eu me lembro que eu sentava ao lado da minha mãe, ela gostava de costurar, ela costurava para criança, ela costurava muito bem, e aí ela sentava do meu lado, fazia os paninhos com os risquinhos, um patinho, uma florzinha, e cada dia, cada tarde, eu aprendi a fazer um ponto de bordado. Ponto de cruz, ponto de haste, ponto de rococó, ponto de galinha, ponto de não sei o quê. Eu sei fazer até hoje isso. Quer dizer, esses são os valores que a mãe, que hoje em dia trabalha pra caramba, foi perdendo um pouco. E esses valores não podem ser perdidos. Então, uma das coisas que eu acho que são valores que você passa é que a família tenha esse momento de inclusão familiar, de amorosidade, né? De largar na hora da comida, estar junto pelo menos, né? De conversar, de ter um papo, e não papo pelo WhatsApp, que é o que está acontecendo hoje. Né? Então, É, houve até uma brincadeira aí, quando houve apagão na segunda-feira, né? Que aí umas pessoas colocaram a carinha lá do cara do Facebook, dizendo assim: eu apaguei para que vocês pudessem viver por um dia. Então, assim, teve gente que teve abstinência. Ai, meu Deus, como não, eu vou viver e agora? quem foi que falou que pagou, quer dizer, o dono do mundo mesmo, né? Quer dizer, ele que concedeu essa licença Ele temporal. concedeu um momento de vida para você, porque está todo mundo na mão dele. E Não é sou eu verdade. que, não sou eu que posso escolher apagar o WhatsApp, não, né? Ai, é muito interessante. Olha como é que a gente, às vezes, fica realmente condicionado a um ambiente coletivo padronizado e esquece que a gente tem escolhas
em função daquilo que a gente conhece, que já foi enfrentado, do diferente, e que do diferente é que nasceu o novo, né? Alguém que resolveu fazer diferente lá atrás, ele conquistou a novidade que nos traz para o mundo novo e progressista. Uhum. Então, a gente pode ver que houve força, houve enfrentamento a desafios, foram muito válidos, são reconhecidos, ficam lá naquele lugar. Eu tomo essa força, olho, pego o que serve para o tempo de hoje e simplesmente faço como sua neta, guardo no coração os valores que são para serem só guardados, né? Isso é muito importante. Uma vez eu participei de uma reunião num grupo xamânico, e onde as mulheres, era uma roda de mulheres, eu fui convidada, eu era anciã da história, para você ter uma ideia, era a mais velha do grupo, e eu não participava, porque eu não morava na comunidade. E havia uma guerra, uma briga entre elas, sabe? E como eu fiz xamanismo durante muitos anos, e eu gosto nos meus grupos fazer o bastão que fala, e eu fiz isso com meus filhos quando eu era pequenos, né? Aquela briga e tal, eu dava o bastão e cada um falava no seu tempo, para aprender a ouvir e aprender a escutar e falar no seu tempo e aprender a ouvir o outro, né? E eu achei muito interessante que existia uma dinâmica de guerra entre as mulheres, as mais novas e as mais velhas, né? As anciãs, né? As mães e as filhas e as avós. E aí, quando chegou na minha vez, que eu me pediram para falar, eu peguei um copo de leite que estava no jarrinho em cima da mesa, como bastão que fala. Eu disse, olha, eu vou fazer uma dinâmica com vocês e nós vamos fazer uma nova rodada, porque eu acho que a verdadeira história do que está no conflito entre mães e filhas aqui ainda não foi dito. Aí todo mundo olhou para mim e eu disse, aquele que estiver de posse da flor vai falar por seu tempo e todos vão ouvir sem interromper. Quando você acabar, você passa o bastão e cada um vai falando. E o que ficou claro naquele momento? Que as mães exigiam que as filhas fizessem coisas que não foi ensinado por elas, mas que elas aprenderam com as mães. Então, quando chegou na vez das meninas, porque o objetivo do bastão é você falar com o coração, não crítica, não julgamento, nada. Você só fala o que você sente, o que passa na sua alma, o que está acontecendo na sua alma, o que você está sentindo. E aí as meninas puderam ser ouvidas. E elas disseram, vocês estão me cobrando para fazer isso e isso, mas eu não aprendi a fazer isso. Ninguém nunca me ensinou a fazer isso. E quando eu faço errado, vocês me criticam, me julgam. Então, a dinâmica, qual é a dinâmica aí, gente? Você tem um dom, passa para o seu filho. Se ele vai usar, é um problema dele. Ele pode nunca usar, mas ele tem o saber. Né? Você passa para o seu filho os seus talentos, os dons, as qualidades éticas, morais, afetuosas, né? Os valores que vêm da sua família. Isso é o que você tem que ver na hora que você passa, como um ancestral, como a tribo mesmo. A tribo faz isso. As mães passam e os filhos vão aprendendo, que foi o que ele viu nos Zulus, né? E eu tenho um livro aqui muito interessante, depois eu vou postar a foto dele, que eu acho muito interessante, que é a história de uma mulher que é Zulu, que viveu nessa tribo, e ela fala desse movimento, de que o respeito que eles têm pelos ancestrais e da forma como os ancestrais não é uma invasão, mas escolhem e determinam o melhor para a vida deles. Então, assim, não é uma obediência cega, mas é um respeito porque eles escutam o mais velho. Hoje você fala com o filho, ele diz, já sei. Você ainda nem acabou de falar, ele já adivinhou, já interpretou e já sabe. Ele sabe mais do que você. Os netos fazem isso. Meu neto de 5 anos, ele faz isso. Eu já sei, vovó. Não é assim.
Eu estava fazendo yoga com eles, ensinando os movimentos, as pôs. Não, vovó, não é assim. Eu já aprendi. Porque eu dei um livro para eles de yoga infantil e eles disseram, eu disse, mas eu estava mostrando um outro asana. Não, mas é esse que eu quero fazer. Então, assim, você não tem vez, você não fala, eles te ensinam e já sabem. É incrível. A Érica está aqui falando o tempo todo na comunicação que a gente tem aqui como é que chama isso? Chat? Eu não sei se Chat. que ela repete as coisas, né, Érica, até que não sejam muito saudáveis, porque ela aprendeu como modelagem. Então, eu gostaria de convidar a Érica a pensar a respeito da influência que ela pode promover no sistema dela, para que o sistema comece a ter hábitos novos e diferenciados. Porque ela diz que aprendeu a beber e fumar com os ancestrais e que ela não consegue deixar de acompanhar essa modelagem. E que isso talvez não seja tão bom para ela agora. E o que a gente convida, né, Selene, é que a pessoa veja que isso já foi um valor. Isso, de alguma forma, foi a competência que foi oferecida para que alcançasse o momento do agora. A bebida e o fumo foi o que trouxe a vida até aqui. Então, a bebida e o fumo, naquele momento, são reverenciados também, fazem parte da história. Só que agora chegou a hora, não sei se dos pais, eu não consigo acompanhar tanto, né? Porque eu tô de olho no padre e na missa. Porque a gente precisa saber o que está acontecendo lá atrás, né? Porque o vício é sempre uma carência, né? É um sentimento vicioso. Você coloca algo para te satisfazer de algo que está um buraco, né? Que tem faltando dentro de você. Em geral, é isso. Isso não é uma receita de bolo, gente. Em geral, é isso. A carência pode não ser, porque ela mantém esse hábito. Não vamos chamar de vício, vamos chamar de hábito. Então, ela trazendo esse hábito como valor, ele vai permanecer. Mas se a pessoa reconhece que isso é um valor que nutriu a vida até aqui e que você viva, pode dispensar o fumo e a bebida para continuar vivendo, talvez você esteja honrando algo que cobriu uma carência de antepassados. Então, o que nós trouxemos hoje para a live, né, Selene, é que a gente precisa honrar o que demandou dos ancestrais se comportarem para nos sustentar a vida. Eles já fizeram isso, você não precisa fazer mais. Você pode se liberar, porque você pode olhar para trás e dizer, olha, vocês precisaram fumar, precisaram beber para sustentar a vida da forma que a vida lhes exigiu. Mas eu agora posso viver sem a bebida e sem o cigarro, porque eu tenho outras ocupações, eu tenho outros interesses, eu estou num tempo em que a vida me oferece outros recursos. Então, eu agora vou levar a vida de uma forma mais saudável, menos agressiva, porque eu sei o quanto isso importou para vocês, o quanto isso deve ter incomodado a saúde de vocês, né? Então, eu agora boto... É um reconhecimento, né? E uma liberação, né? Respeito, vocês fizeram, foi bom, porque do jeito que foi feito, a vida está aqui representada, mas eu agora me abençoe, eu vou fazer diferente. Né, Celina? Eu agora vou seguir com a diferença. E isso é uma coisa, por exemplo, é uma dinâmica simples que vocês podem fazer em casa, é colocar uma cadeira, né, para as questões de onde você traz, né, os padrões que você repete,
que você percebe que está repetindo os seus ancestrais, né? Fazer uma reverência para isso, reconhecer que isso existiu, que isso fez parte da história deles, que também faz parte da sua de alguma forma, né? Porque você tomou para você isso por um tempo, mas que você pode pedir a eles essa bênção, né? Porque eu gosto muito de pedir a bênção. Eu sou da época da benção, né? Que bença tia, bença pai, bença mãe, né? Que hoje já não existe mais. Mas essa bênção é uma coisa muito forte e muito importante, porque se a minha mãe e meu pai, que fumaram, que tiveram problemas ancestrais, que passaram por situações difíceis, eles me abençoam, eu me sinto abençoada por eles, para eu poder viver a vida e tomar a vida do jeito que chegou para mim e poder ressignificar essa vida a meu dispor, como eu quiser. Isso é fundamental para a minha vida, para a minha felicidade, para minhas gerações futuras, né? Porque essa é a melhor bênção que você pode ter. É quando você faz essa reverência, agradece tudo que foi e pede a permissão para que você olhe para frente, mesmo que se faça diferente. Isso é uma dinâmica simples, gente. Vocês podem fazer sempre, né? Eu faria Sempre. todo dia. Já fiz todo dia. Faria, Durante não, muito você tempo, faz. já fiz todo dia, quase. Você faz. E naquele seu livro, Invocações, você faz essa bênção diária, né? Se todo mundo pudesse tomar aquele seu livro de invocações e fazer uma invocação diária e entregar para Deus e para o universo aquilo, agora com você, da forma como você conclui cada uma delas, é muito lindo, é quase que uma bênção diária. Aquilo ali é livro de cabeceira, né? Que aquele livro ele mostra exatamente o ponto dolorido, né? O ponto que precisa ser ressignificado, e ele mostra o seu o outro lado que você tem potencial, que você tem um valor dentro de você, que você tem uma força dentro de você. E isso vem lá daquela nascente que a Gal falou. Vem da nossa essência, através dessas gerações todas, né? Sei lá quando isso começou, que chegou até nós, né? E isso é que a gente precisa observar, que nós não podemos ficar emaranhados ou Amarrados, né? amarrados a essas coisas, né? Porque isso não é uma marca, feita uma marca de boi, de gado, que é tudo igual. Não, não é. Cada vida, cada filho de uma família, né, de um casal, ele vai viver uma história diferente, um aprendizado diferente dessa família, desse mesmo pai, dessa mesma mãe. Cada filho vê esse pai e essa mãe de uma forma totalmente diferente, a ponto de um irmão chegar e olhar e dizer assim, mas ele está falando de que pai? Porque esse pai não é o meu. Quantas vezes eu já vi isso em consulta, né? Então, não existe isso, gente. Existe, assim, agradecimento por você. Ah, mas meu pai, minha mãe, mas minha mãe abandonou porque meu pai não sei o quê. Mas eles te deram a vida. Eles se juntaram, te deram a vida, agora o que você faz com isso é um problema teu. A única coisa mais importante que eles te deram foi a vida. Isso é o que o Bert fala, isso já é muito. E tem pessoas que não valorizam isso. A vida é o fio condutor, não tem jeito. Se você está vivo, já deu tudo certo. Já deu tudo certo, porque quando não dá certo, você não existe. Se você está vivo, está tudo dando certo, você pode fazer ainda melhor, mas reverenciando tudo que se passou. Gente, histórias de reis e rainhas, quando a gente pensa em rei e rainha, deve ser uma vida maravilhosa. Rei, o que suporta, o sacrifício que um rei e uma rainha no seu pedestal tem que fazer para ficar no pedestal, para nos honrar através do pedestal que eles suportam. Né? Eles têm que.
Eu não Eles concordo. têm que. Ali a dinâmica é outra, totalmente outra. Eles têm que. Nós não temos Não, essa coroa, essa obrigação, né? não é? Então, é mais leve, a nossa vida pode ser mais leve. Pode, basta escolher, basta ter a consciência, olhar onde você está ocupando o seu lugar no tempo e no espaço, olhar no entorno e ver o propósito da sua presença, para que eu existo aqui e agora, e fazer só o que é demandado de você mesmo. Não há necessidade de você Se se você empenhar já fizer mais. por você, você já está fazendo muito. Você já está desocupando alguém de estar fazendo por você, né? Exatamente. Você já está desocupando alguém de se ocupar com você, né? É. Dá tempo para uma dinâmica, Celene, para você conduzir uma Dá, dinâmica? eu não sei, acho que não vai dar. Faltam 5, 6 minutos só. Você Acho que a consegue? gente pode orientar, mas as pessoas não vão dar conta de 1 minuto sentir. Pode dar uma ilustração, dizer como é que se faz, né? Para que É, cada um uma eu já dei, entenda. né? O que eles precisam fazer. Uma que é simples é você colocar, às vezes, por exemplo, várias almofadas, várias cadeiras, e se colocar na frente para sentir a força dos seus ancestrais. Não é para olhar a dor ou o que foi, não. Para sentir a força. Porque emana uma força de vida que passa como se fosse um túnel muito grande que chega até você. Você vai sentir essa força que vem das mulheres, por exemplo, ou que vem dos homens. Você pode colocar dos casais. Você pode fazer de diversas formas, né? Você Colocar a pode força. colocar pai e mãe, avô e avó, Lembrar que né? dentro do seu pai existe a força feminina da mãe dele. Lembrar que dentro da sua mãe existe a força masculina do pai dela. Então, nós não somos homens e mulheres, nós somos seres integrais duais. Nós somos É, compostos do feminino e do masculino. Não há por que haver essa discussão em torno do feminino e do masculino se nós trazemos a dualidade dentro de nós mesmos. É honrar essa dualidade, honrar essa força que vem em conjunto para nós. E é no conjunto que a gente deixa de ser saci, né? exatamente. Esse foi até o tema da minha pós-graduação. Então, É o masculino e o feminino, essa polaridade dentro de nós, né? É muito exatamente. importante. Até tem uma live minha no YouTube que eu falo sobre polaridade, porque é importante a gente perceber que existem duas personas dentro de nós, né? Que vêm desses aspectos mesmo, né? E que o outro que nos encontra, que está junto de nós, também tem esses dois aspectos. Então, quando nós estamos na cama ou estamos à mesa, nós somos 4. O que a gente precisa é organizar esses dois que estão Essas dentro de nós para poder polaridades. viver com essa gente toda dentro de casa. Exatamente. E Só não quando a bastasse tudo que vem lá de trás, ainda temos uma população na cama de Exatamente. aspectos E mentais. quando olhar, quando olhar para esses antepassados, se houve dor nas nossas histórias dos antepassados, olhar honrando e valorizando, sabendo que antes de nós existiram, sim, gente mais fortes do que nós. Porque a fortaleza deles é que nos deu a condição de estarmos vivos hoje, mas que nós não precisamos ser tão fortes quanto, porque a força que nós trazemos e recebemos deles é o amor. Não precisa ser a dor, pode ser o amor, né? E aí, outra coisa também é que nós não temos que nos comparar nem a pai, nem a mãe, nem a vizinho, nem ao amigo, nem ao irmão, nem a ninguém, porque nós somos únicos, né? E nós precisamos ver que nós temos
recursos internos, até herdados ou não, mas que vêm desses talentos ancestrais até, que são diferentes do outro. Às vezes o meu irmão, ele herdou outras coisas, né? O que nós precisamos é mudar o nosso foco, o nosso olhar para as nossas escolhas. Foca no positivo, foca no talento, foca no dom. Ah, não sei que dom que eu tenho, não vai buscar. Você deve ter um monte e não conhece. Não vai morrer sem saber quais são os seus dons e seus talentos. Você deve ter um monte, porque todo mundo tem. Você tem o dom de estar vivo. Olhar para isso. Você tem o dom de estar vivo. Esse é o principal. Pronto. Se você está vivo, você tem recurso. Né? Se estiver doendo, toma água. Né? Faz exatamente, porque eu vejo assim, quando você quer uma coisa, você tem que ter uma determinação. Ah, Selene, mas eu não tenho, então sinto muito. Você vai aprender de outra forma. Né? Então, assim, a ação que te move no mundo é a tua vida. Então, você está morto, não sabe? Você não está vivendo. Né? Então você deixa de usufruir de determinadas coisas, ou porque não tem dinheiro, tem tanta coisa para você ser feliz. Eu me lembro que eu ia passear na praia, tomava uma água de coco, ficava tão feliz. Não preciso ter uma roupa, não preciso ter uma bicicleta, uma moto ou um carro esportivo para ser feliz. Não preciso. Gente, o essencial é simples. A gente só precisa olhar os recursos que eu tenho e o melhor que eu posso fazer com isso. Aqui e agora. Porque amanhã é outro dia. Né? Essa de que olho aberto, se Deus quiser. Porque todo dia que a gente abre o olho é reverenciar e falar, estou viva. Exatamente. E a gente quase que não dá. Eu acho que eu vou ter que desligar, já são 9 horas, para a gente não perder a nossa live, que eu quero deixar gravada. Gal, adorei você estar aqui, um grande presente ter a sua companhia aqui. E vamos ver se a gente faz mais. Isso mesmo. Márcia Vitório também está aqui com a gente, mandando um beijo. Não deu tempo nem da gente ver aqui quanta gente boa e bonita está aqui. Estou ouvindo aqui um monte de coisa bacana, agradecendo aqui tudo que me foi dado pelos meus pais e pela entrega de vocês. Gratidão imensa. Quem está falando isso? Simone Ribeiro. Obrigada. A Cirlei está falando. A Cirlei está falando. Obrigada, Cirlei. Obrigada a todos vocês por aqui estarem presentes. Todo mundo, Amélia. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente nesse momento, trocando, nos ouvindo. Né? E quem sabe a gente consegue realizar uma reunião por Zoom para essa turma toda poder falar também. Né? Seria ótimo, vamos combinar. É só dizer lá embaixo do Instagram depois se estão afim que a gente vai montar. E aí a gente faz uma mentoria para vocês. O que é que vocês acham? Com dinâmicas e com trabalhos, né, Gal? Isso, e aí a gente interage de uma forma mais ampla, né? Então, boa noite para todo mundo. Selene. Boa noite para vocês. Depois vai ficar lá no YouTube gravado. Vocês podem indicar para o pessoal ir lá assistir nossa live. Nós vamos fazer outras depois. Se Deus quiser. E você no meu coração. Obrigada, um beijo grande, gente. Uma boa noite. Obrigada, Gal, querida. Fiquem com Deus. Tchau. Vocês também.